bom dia, povo de Deus, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Deus abençoe, graça e paz. Mais um dia começando, é isso aí. E se estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. 22 de janeiro de 2025. E hoje estaremos trazendo a reflexão devocional sobre Provérbios 22. Dia 22 hoje, Provérbios 22. Durante todo o mês de janeiro estaremos refletindo sobre o livro de Provérbios. Para cada dia, um capítulo do livro de Provérbios. E hoje no capítulo 22. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo descanso da noite, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua misericórdia, ó Pai, que renova-se a cada manhã e que também é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pela proteção, pela direção. Obrigado pela saúde, ó Pai. Obrigado pelos teus benefícios sobre as nossas vidas. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de contenda, espírito faccioso, espírito de inveja, espírito de maldição, espírito de vício, espírito de prostituição, sejam repreendidos em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo, ó Pai, nos capacite, nos direcione, esteja conosco, ó Pai, a cada dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. É isso aí. E Provérbios 22, todo o capítulo, ele nos mostra que a sabedoria ensina sobre o bom nome. E logo no versículo 21 nos diz o seguinte: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Aqui nos mostra que Deus leva esse ensino mais adiante, lá em Lucas 10, 20, para demonstrar que em um nível ainda mais alto, não é o poder que exercemos, mas o amor com que somos amados, que é a nossa verdadeira alegria, sabe? Versículo 22 nos mostra: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Lúcio, que se recuperou também de uma grande enfermidade, né? O Adilson, o Rafael, filho do Adilson, que Deus os abençoe grandemente, queridos. Pastor Marcos, que está nos acompanhando, Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida, pastorzão. E aqui, quando fala do capítulo 2, que diz: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Então aqui nós observamos que a tolice do esnobismo é definitivamente exposta exatamente por esse motivo. Por causa as pessoas quanto mais ostentam, né? E muitas das vezes nem tem, mas querem ostentar. Mas a tolice do esnobismo é definitivamente exposta nesse sentido. Então esse é o verdadeiro fundamento de um Estado que queira exercer na pessoa, né? Muitas das vezes força ele a ser o que ele não é, e se ele tem, força ele a mostrar que tem. Então o rico e o pobre, quando se encontram, a todos o Senhor os fez. Deus não faz distinção de quem é rico ou de quem é pobre. Não existe, Deus não faz distinção entre pessoas, porque todos vieram do pó e para o pó voltarão. Então a gente imagina a pessoa que é multimilionário, né? Quando ele morre, ele não leva nada com ele. Aquilo que ele passou a vida toda lutando para ter, aqui na terra, vai ficar na terra. Simples assim. Até as roupas que ele usava vão ser doadas. Os diversos carros, cada um vai para um destino. Então o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Versículos 3 e 4 diz assim, abre aspas: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas,
honra e vida. Então, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, aqui nós vemos mais um comentário em relação ao prudente e o inexperiente. Então, podemos perceber que o otimismo animado de quem não pensa nos perigos pode sofrer as consequências. Já a humildade é a relação firme e ponderada à verdade. Então a humildade é a relação firme e ponderada à verdade. A verdade de quê? Acerca da vida e do Deus que criou a vida, que criou o ser humano. A prudência. Sermos prudentes naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos. Versículo 5 diz: os espinhos e laços hão no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Do caminho de quê? Do caminho do perverso. Então o caminho do homem mau está cheio de espinhos e salpicado por diversas armadilhas, vamos dizer assim. E andar pelo caminho do perverso é o mesmo que andar em um campo minado. A pessoa sensata, ela foge das luzes falsas do caminho do perverso. Ele se aparta do mal. Então isso nos mostra para fugirmos da aparência do mal. Se por aquele caminho que alguém indica você, e você sabe que ali pode ter algum mal, alguma coisa, desvie-se daquilo ali. Amém? Versículo 6 fala assim: educar a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso nos fala o quê? Sobre exemplo. O ensino que é feito com base no exemplo tem efeitos permanentes na vida das pessoas. O filho que teve bons exemplos até o final de sua vida não se desviará do caminho que aprendeu com seus pais. O bom exemplo. No versículo 7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Uma prática, observação, vamos dizer assim, uma observação prática da realidade, é função de um bom governo zelar para que o domínio de maneira alguma se transforme em opressão, né? Que é no caso aqui no versículo 7 que fala que o rico domina sobre o pobre, né? E que toma emprestado é desvio dele. Então, outra observação importante é que não devemos nos aventurar em dívidas que podem vir a crescer e nos escravizar. É o que o versículo diz, né? Primeiro ele fala que o rico domina sobre os pobres. Aí nós temos que ter cuidado porque o governo tem que ter uns programas sociais para inviabilizar essa situação. E depois ter cuidado porque muitas situações nos levam a ter dívidas e essas dívidas vão crescendo e nos escravizam. Então nós temos que ter cuidado e prudência, como um versículo anterior já falou sobre a prudência, principalmente em contrair dívidas com perspectiva. Tem pessoas que fazem dívida porque tem uma perspectiva que vai ajudar e no final das contas ficam as dívidas. Então precisamos ter prudência sobre isso aí, tá? Eu, por exemplo, aqui eu e a esposa Rosana, nós queremos comprar uma coisa, nós planejamos, esperamos e compramos à vista, que é mais fácil, né? Versículo 8 do capítulo 22 diz: o que semear perversidade, cegará o mal, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Versículo 8, de uma maneira geral, diz assim: colhemos o que plantamos. Simples assim. Deus é justo. Ele permite que nós tomemos decisão. Mas ele também permite que nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Simples assim, tá? Não existe semente sem um fruto, né? Então, nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se plantamos perversidade, vamos colher o mal. Ok? Versículo 9 diz: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dado o seu pão aos pobres. Aqui fala de generosidade.
E o que é generosidade? É o caminho da prosperidade. No reino de Deus, você tem o que dá e também você tem o que perder, né? E muitas das vezes, se você não tiver cuidado, você perde o que você retém. Então, aquilo que fazemos ao próximo, que está necessitado, estamos fazendo para o próprio reino. Agora, nós temos também que ter a prudência de observar por que aquela pessoa está daquele jeito. Senão nós estamos atrapalhando os planos de Deus. Deus às vezes quer ensinar algumas pessoas e às vezes nós atrapalhamos os planos de Deus. Até mesmo antes de ajudar alguém, nós precisamos orar ao Senhor e pedir discernimento. Eu falo por mim, eu já caí em algumas ciladas de tentar ajudar algumas pessoas e no final tive problemas. Versículo 10 fala: lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Então, lança fora o escarnecedor, porque muitas das vezes ele é um semeador de contendas, sabe? E muitas desavenças surgem no meio de certas pessoas, principalmente não temente a Deus, que criam situações e se você está perto, você acaba envolvido também nessa situação. Aí, mais uma vez, fuja da aparência do mal, né? Nós temos que ter cuidado com amizades. Pessoas que nós somos amigos, mas que não são nossos amigos. Procuram você enquanto você precisa, mas quando não precisa, fica escarnecendo de você. Então, fuja dessas amizades. No versículo 11 diz: o que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei, ou serão amigos do rei. Aqui fala de sinceridade de coração, ou seja, o que ama a pureza de coração. Coração e língua são instintamente ligados, né? E não é possível ter um coração impuro e um linguajar doce. Porque aquele que cultiva a ira no coração, ele é amargurado, ele é amargo, uma pessoa amarga. Então, cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável, que expresse amor. Coração puro e língua santa são obras da graça de Deus naquele que possui em nós. Bom? Versículo 12 diz: os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então aqui o versículo 12 é um versículo que traz uma confirmação encorajadora de que o conhecimento não é frágil e nem fica sem amigos. O Senhor está vigiando para que mais dia ou menos dia a justiça divina seja feita na sua vida e na minha vida. Tem coisas que nós achamos que é errado, que até nos machucam, e nós não podemos simplesmente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Tem a justiça dos homens, mas a justiça sobre todas as outras é a justiça divina, aquela que vem diretamente do trono de Deus. E é essa aí que nós almejamos, que nós aguardamos. E para terminarmos aqui, eu quero concluir com o versículo 13, apesar desse capítulo 22 ter 29 versículos, mas eu quero aqui no versículo 13 concluir lendo o seguinte, versículo 13 do capítulo 22 de Provérbios, abre aspas: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Esse versículo aqui apresenta uma desculpa ao preguiçoso. Mostra o desculpa apresentando uma desculpa. O preguiçoso, ele é pródigo em criar desculpas fantasiosas para que não precise fazer nada. Os preguiçosos são parceiros da miséria. Por quê? Porque nada produzem, apenas consomem. Esse é o preguiçoso. Amém? Então, meus queridos, que Deus os abençoe, derrame bênção sobre a sua vida
e viva cada dia diante do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela renova-se a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ame ao próximo como você amaria a você mesmo. Esteja diante de Deus todos os teus planos, teus projetos. Se não está dando certo, é porque Deus não está naquele negócio. Ou, muitas das vezes, Deus quer que você amadureça com a situação. Amém? Então, que Deus te abençoe, querido, e derrame bênção sobre a sua vida. E tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a minha cunhada, acabou de entrar aqui, a Rose. Deus abençoe, Rose. Derrame bênção sobre a sua vida, o Marcelo, a Jéssica, o Juliano, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Graça e paz.